A virtude do esforço de aperfeiçoamento, o esforço de autotransformação, é uma virtude que vai diluir dois sentimentos egóicos muito claros, que muitas pessoas mantêm. A negligência em relação ao aperfeiçoamento e a exigência de perfeição. São dois sentimentos antagonistas e extremistas, sendo a antítese do outro. De um lado, a pessoa exige perfeição de si mesma, do outro, ela negligencia o próprio aperfeiçoamento. E como que acontece essa dicotomia? Tem pessoas que elas praticamente se movimentam como um pêndulo de um relógio, uma hora na exigência de perfeição, outra hora na negligência do aperfeiçoamento. Outras que estão mais fortes na exigência e outras na negligência. Vamos começar a refletir na negligência. O que é negligência? A negligência é um movimento, é um sentimento egóico que leva a pessoa, todas as vezes que ela tem uma experiência desafio, uma experiência desafio são as experiências que desagradam o nosso ego, são aquilo que as pessoas chamam de dificuldades, os perrengues, as dificuldades do dia a dia. Não há ser humano que esteja vivendo num planeta, num nível evolutivo como o nosso, que não tenha experiências de desafio. Nós temos experiências de desafio desde o clima, que o clima num planeta como o nosso é ainda bastante hostil, um frio excessivo num lugar, calor excessivo em outro, seca, excesso de chuva, enfim, uma série de situações ligadas ao próprio planeta que nós passamos diariamente. Nós, quem vive numa grande cidade, por exemplo, tem experiências de desafio para se locomover na própria cidade. Se a pessoa tem um carro, ela enfrenta, por exemplo, um trânsito muito intenso. Se ela não tem um carro, ela vai precisar de transporte público, principalmente no nosso país, há grandes dificuldades em relação ao transporte público, mesmo nos países que o transporte público é bem robusto. Existe a hora do rush, por exemplo, em grandes cidades que tem um transporte público excelente, como Paris, Londres, Nova York, mas é tanta gente para ocupar o transporte público que a pessoa vai passar por múltiplas experiências de desafio para se locomover dentro da própria cidade, indo para o trabalho, indo para casa, enfim. No dia a dia, nós temos múltiplas experiências ligadas à própria dinâmica da vida. Com as pessoas na nossa vida, nós temos muitas vezes, grandes dificuldades de relacionamento, com pessoas do trabalho. Não há ser humano que não vai ter, no seu relacionamento interpessoal, experiências de desafio. Experiências que são desagradáveis de viver, mas que nos convidam a observá-las como grandes experiências para aprender com a vida. Mas o que faz a pessoa que negligencia as experiências, que está no movimento de negligência do aperfeiçoamento? Ela não usa as experiências de desafio como experiências de aprendizado. Está muito ligado essa virtude do esforço de aperfeiçoamento, muito ligado ao sentimento de aprendiz, que nós já trabalhamos aqui em outra live, a live sobre a virtude do sentimento de aprendiz. Então, a pessoa que, em vez de aprender com a experiência de desafio, o que ela faz? Ela se revolta com a experiência de desafio, ela xinga os outros no trânsito, no transporte público, ela está sempre de mau humor, irritada com as pessoas que ela convive, enfim, ela entra no movimento de rechaçar a experiência de desafio. Ao rechaçar a experiência de desafio,
essa experiência que desagrada o nosso ego, mas é porque é muito importante para a nossa evolução, para desenvolver as virtudes do ser imortal que somos. O que a pessoa faz? Ela negligencia as oportunidades de aperfeiçoamento. Ela negligencia as oportunidades que a vida oferece para que ela se transforme intimamente. Por quê? Viver num planeta como o nosso, no nível evolutivo que ele está, ele é desafiador, mas também é uma grande oportunidade de aperfeiçoamento interior, de transformação da nossa intimidade, para nos tornarmos seres melhores. E o que faz a pessoa que está focada na negligência do aperfeiçoamento? Ela ignora tudo isso, ela rechaça tudo isso. Muitas vezes as pessoas passam existências inteiras negligenciando o aperfeiçoamento, negligenciando as oportunidades que a vida oferece para que ela se transforme em pessoas melhores. E aí o que acontece? Essas existências inteiras que a pessoa negligencia o aperfeiçoamento ficam marcadas intensamente no psiquismo. Gera aquilo que nós chamamos da psicologia consciencial de trauma interexistencial. Porque todas as vezes que nós negligenciarmos as oportunidades que a vida oferece para evoluirmos e crescermos, nós estamos negando uma lei muito importante, que é a lei de evolução. Nós estamos usando uma lei divina, que é a lei de liberdade, uma lei do Código Moral de Leis, que nós trazemos na consciência, para ignorar uma outra lei, que é a lei de evolução. Outra lei que nós ignoramos, a lei do trabalho. Nós somos convidados a um trabalho íntimo nas experiências de desafio para transformá-las em experiência de aprendizado e evoluir. Então, esse é o esforço de aperfeiçoamento. Nós vamos aperfeiçoando com as experiências. Nós vamos nos transformando em pessoas melhores. Mas a pessoa ignora isso tudo. Ela negligencia isso tudo. Como o ser humano tende a agir por extremos, muitas vezes uma existência inteira em que a pessoa negligenciou, e todas as vezes que nós negamos as leis, nós criamos para nós muito sofrimento. E, claro, ninguém gosta de sofrer. Então, como ninguém gosta de sofrer, o que acontece? Como um processo reativo, a pessoa sai da negligência do aperfeiçoamento para vir para o outro extremo, que é a exigência de perfeição. Então, toda pessoa que tem uma exigência de perfeição já sofreu muito com a negligência do aperfeiçoamento. A maioria das vezes, todo esse processo ligado à negligência, ela está de uma forma adormecida pela lei do esquecimento. O passado espiritual é esquecido para que nós nos renovemos, mas fica sempre aquela uma intuição, um sentimento de que a pessoa negligenciou muitas oportunidades no passado. E aí, em vez de vir para o equilíbrio, que está aqui no meio, a pessoa vem para o outro extremo. E aí começa a se exigir uma perfeição de si mesma. Entra num perfeccionismo. O perfeccionismo é o culto à perfeição. Então, eu preciso ser perfeito, eu não posso errar. Por quê? Porque já errou muito, seja nesta existência, seja no passado, a pessoa errou muito e aí ela vai para a exigência de perfeição, colocando para ela que ela não pode errar. Então, ela entra numa reação à própria negligência que aconteceu no seu passado, seja o passado recente, seja o passado remoto, aconteceu essa negligência. E ela sofreu muito com essa negligência. Por ter sofrido muito, vai para o outro extremo,
o extremo da exigência de perfeição, exigindo de si mesma nunca errar. É um grande erro. Por quê? Porque não somos perfeitos, não é possível se autodecretar perfeição. O esforço de aperfeiçoamento é um processo gradual, não é de uma forma abrupta. Então, a pessoa que estava aqui na negligência do aperfeiçoamento vem para a exigência de perfeição, querendo, de uma forma abrupta, negar tudo que ela vivenciou no seu passado. Então, como ela errou muito, agora ela não quer errar nunca. Não é possível. Não é possível para seres em evolução. A lei é de evolução, mas nunca existe evolução abrupta. Então, a pessoa fica no movimento de exigir perfeição e todas as vezes que acontecem imperfeições, ela se julga, se condena e se pune, entrando num processo de culpa e sofre muito também porque não vai encontrar a perfeição que ela gostaria. Ela nunca vai encontrar essa perfeição por autodecreto. Então, ela fica exigindo-se perfeição, e todas as vezes que nós fazemos algo desse tipo, nós também exigimos dos outros. Ela exige perfeição das outras pessoas, ela exige perfeição do mundo, ela exige perfeição de tudo, e aí o que acontece? O nível de irritação, de raiva, de rebeldia frente ao mundo externo intensifica muito mais ainda. E com essa intensificação do processo de rebeldia, a pessoa sofre duplamente. Por isso que tem muita gente que entra no processo pendular. Quando ela rechaça, rejeita as imperfeições, ela entra numa revolta. A revolta é típica da negligência, do aperfeiçoamento. E produz para si mesma essa verdadeira emaranhado mental e emocional de negligência de aperfeiçoamento, de exigência de perfeição. Exigência de perfeição, negligência do aperfeiçoamento. Muitos nessa gangorra, nesse movimento pendular. Outros fixam mais aqui na exigência, outros na negligência. Então, numa síntese, é esse o grande problema que vai ser diluído pela virtude do esforço de aperfeiçoamento. Tanto exigir perfeição de si mesmo num culto à perfeição é nocivo, quanto negligenciar as oportunidades que a vida oferece para evoluir e crescer é nocivo. Vejamos que na exigência de perfeição, a pessoa está o tempo todo pisando em ovos, ela está o tempo todo num policiamento de si mesma, uma rigidez enorme para fazer tudo certo. Vejamos, isso é possível para o ser humano? Não, não é possível. Então, a pessoa, ela não flui na vida, ela está o tempo todo com medo de errar. Então, ela vive numa retranca. Ela tem medo de errar porque errar gera sofrimento. Porque no passado, na mente dela, errar gera sofrimento, mas não é o erro que a pessoa comum faz, é o erro de desconectar intensamente da lei de amor e agir de uma forma negligente, uma forma totalmente equivocada o tempo todo. Isso que é o problema.